Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal do QAB. Hoje nós iremos falar sobre a segunda geração de processadores Z. O Z da segunda geração na arquitetura SandBridge. É isso que nós vamos falar hoje, então bora lá. Como não muda muita coisa, a gente já vai iniciar falando dos processadores. A única coisa que muda, assim, em questão da primeira para a segunda geração é a questão da tecnologia e a arquitetura, que a arquitetura aqui é chamada de SandBridge. Fora isso, não tem tantas mudanças significativas. Então você vai ver isso direto agora a partir da segunda geração, mudando muito mais a questão da tecnologia. Então vamos começar pelo i3 2125. Vamos saber as principais mudanças desse carinha aqui. Então, a primeira coisa que precisamos saber sobre esse i3, a litografia dele é igual às anteriores da primeira geração, e aqui a gente vê que ele tem dois núcleos e 4 threads, ou seja, significa que ele tem o dobro de threads por núcleo, que já é uma diferença significante. Não tanto quanto os anteriores também, porque os anteriores também tinham essa questão de multiplicar os threads, vamos dizer assim. A frequência, aqui a gente vê que é 3.30, 3.3 GHz. Vamos lá olhar a frequência dos antigos. Vamos aqui pegar um i3 540 da aula anterior. Então a gente vê que a frequência dele é 3.6, ou seja, temos uma frequência na segunda geração muito maior. A diferença de 30 GHz, a diferença parece pouca, mas é muita coisa. A Smart Cache, vocês já sabem que já existe, vamos comparar com a primeira geração para a gente ver. Então na primeira geração a gente tem 4 MB de cache, a segunda geração ela veio com 3, ou seja, é um pouquinho menor. E a velocidade de barramento 5 GTs e aqui 2,5, ou seja, venceu na questão de barramento. Isso significa que ela consegue, em questão de barramentos, ser mais veloz. Vamos conferir o TDP de 65 watts contra 73, ou seja, a segunda geração de i3 da Intel consegue ser, pelo menos por esse processador aqui, ser mais econômico. O i3 2125 ele consegue ser mais econômico em questão de energia. O TDP dele é menor. Sobre a questão da memória, será que existe alguma diferença significativa? Vamos ver. O tamanho máximo de memória é 16.38 GB, 166, 133 os tipos de memória DDR3. Vamos ver se tem alguma diferença. Aqui nós vemos que a diferença é grande nessa questão, porque o tamanho máximo de memória da segunda geração já passa a ser 32 GB. Ou seja, você pode sabugar a memória virado no giraia. 32 GB é muita coisa. O número máximo de canais de memória são 2, ou seja, precisa ter 2 sabugadores de memória que dê 32. Mais do que isso, ele não aceita o processador. A largura de banda de 21 GB, vamos ver aqui a largura de banda, também não mudou muita coisa. Agora o processador gráfico. Lembre-se que quando a gente fala de processador gráfico, a gente fala do processador, porque agora nesses processadores e a parte gráfica não fica mais dentro da placa, fica dentro do processador. Então por isso que tem agora nessa geração I os gráficos do processador, os gráficos da memória interna dentro do processador, porque a partir da geração I começou a ter isso daí. Então tem o Intel 3000, vamos ver se é a mesma coisa daqui. Eu não botei muitas coisas nessa daqui para a gente fazer a comparação, porque aqui é mais importante do que lá, porque aqui vai começar a ter a diferença do chip gráfico. Então nós temos a frequência de base de 850 MHz, que é fraquinho comparado às memórias, às placas-mãe. As placas-mãe na verdade não, placa de vídeo, né? Se comparado às placas de vídeo, isso aqui é menos do que uma rádio. Essa memória aqui. Aí a gente tem a frequência dinâmica da placa gráfica, 110 GHz, que é muito pouco. Então esses gráficos HT Intel, esse chip gráfico integrado aqui, não vá pensando que vai fazer milagre. Que o certo mesmo é você comprar uma placa de vídeo. Isso aqui não dá para fazer porra nenhuma. 850 MHz, 110 GHz é o peido
de uma GTX 750. É isso aqui. Então não dá nem pro cheiro isso aqui, se você quiser jogar um jogo. Aí nós temos todas essas tecnologias aqui. O QuickSync, o Intel Intro 3D, uma interface de vídeo flexível e a tecnologia de alta definição, que são coisas que começaram a surgir na segunda geração, que são tecnologias de mídia. Tecnologias de mídia, de vídeo, carregamento rápido e sincronização de vídeo. É uma tecnologia do chip gráfico que está integrado no processador. Aí o Intro 3D para aumentar a resolução de 3D e também temos o FDI, que é a flexibilidade de vídeo e também a alta definição. Tecnologias de alta definição para o vídeo ficar mais bonito, não ter tanta trava, nem tanto lag. Então isso aqui são tecnologias, mas não vá pensando que isso aqui vai deixar, só porque está tendo essas tecnologias agora, você vai rodar um jogo fodido aqui, que não vai rodar não. Isso aqui são só tecnologias básicas que eles colocaram dentro do HD Graphics lá dele, o processador que vem sabugado dentro do processador lógico lá. Tem o processador e tem agora a parte que funciona como se fosse uma mini placa de vídeo, que é a placa de vídeo interna, que antigamente a gente muito via dentro da ponte norte, que a gente vai ver mais no futuro sobre isso. Aí agora tem essa bugação total. Então nós temos aqui o 1155, que é um novo sabugador. O socket 1155 tão amado. Também eu já usei muito esse 1155 e até hoje, mano, no Brasil é 60% da população com 1155 e o resto com 775. Dificilmente você vai ver uma pessoa com as mais fodidas, 1150, 2011 tem que ser muito boy, velho, para ter 2011 e as próximas gerações que a gente vai ver aqui. Então geralmente a pessoa é 1155 na veia mesmo ou 775. Então nós temos o T-Case de 69,1 graus Celsius. De tecnologia, o Rapid Thread, o Intel 64, que eu já falei anteriormente, os conjuntos ST, o SSE 4.2, AVX, todas essas tecnologias a gente já viu. Deixa eu ver se existe alguma tecnologia nova aqui. Não. Beleza. Vamos para o i5 agora. Então aqui no i5 a gente vê uma disparidade entre a questão de núcleos e threads. Provavelmente aqui eles estavam buscando de certa forma um tipo de equilíbrio, porque aqui cada núcleo provavelmente emula um, não é totalmente diferente dos outros que a gente via, que um núcleo precisava emular dois núcleos. Um núcleo físico provavelmente precisava emular dois simulados. Aqui a gente tem um certo equilíbrio nesse i5, onde existem 4 núcleos e 4 threads. Então aqui a gente tem a questão da importância do equilíbrio entre o virtual e o físico. Isso aqui é um ponto interessante. Nós temos outra tecnologia muito foda, que é o Turbo Boost. O Turbo Boost é tipo a frequência que você pode ter dentro do teu processador. Tipo, você aumenta a frequência dele. Existem muitas placas hoje em dia que tem essa tecnologia. Isso é importante para você dar um upgrade no teu PC. Muito usado nas placas hoje em dia que pega os Xeon fodão, que vem lá do Xing Lings. Aí essa tecnologia é muito importante. A frequência original dele é 3.40, mas com o Turbo Boost pode chegar a 3.80. Caralho! Isso aqui é bastante coisa para um processador de segunda geração, tá? Aí aqui a gente tem 6 MB de cache da Smart Cache nova e a velocidade 5GT. Mas olha só esse fucking TDP que tá aqui, velho. 95 watts. Isso sem Turbo Boost. Se tiver um Turbo Boost a 3.80 GHz, essa porra aqui pode chegar até 150 watts. Brincando. Então a gente já tem um problema aqui que o negócio vai se explodir, mano. 95 watts é um processador que consome bastante energia, viu? Aqui a gente vê que não mudou muita coisa. Tem todas as tecnologias, só não tem o Intro 3D. Não tem muitas Clivídeo, ele já não tem tantas coisas, pelo que você está percebendo aqui, de gráfico.
Aí tem o PCI Express, tal, beleza. Socket 1155, o T-Case dele, ó, de 62.6 graus Celsius. O Turbo Boost 2.0, beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acesso à memória rápida é uma tecnologia muito boa e não tinha nos outros. E a memória flexível. Isso aqui são tecnologias de desempenho na questão de memórias e barramentos. Então isso aqui são coisas extremamente importantes. Então você pode ver que o i5 ele não tem a questão de gráficos, mas isso se resolve botando uma placa de vídeo. Porque as condições que ele tem aqui, ele dá para fazer um bom videogame aí. Proteção de identidade e só. Então esses são os pontos interessantes desses 5. Proteção de identidade, acesso à memória flexível e à memória rápida. Então se a gente não tivesse na nova geração, com uns processador mais fodido, valeria muito a pena esse i5 aqui, 2550K. E vamos para o i7. O queridinho i7 2700K. Então o que é que a gente tem nesse i7? Aqui a gente vê que eles já começaram com a frescura de novo de duplicar os threads. Tinha muita gente na minha época que quando comprava essa porra aqui e chegava pra mim e dizia: puta, mano, tem um octa-core fudido, mano, na minha casa. Quando na verdade ele tinha uma porra de um quadricore. Porque pra mim o que vale é núcleo físico, não vale núcleo virtual, caralho. E eles achavam que tava e os vendedores botavam no rabo deles mesmo e foda-se, mano. Você tá comprando um octa-core aqui, porra. Sendo que o negócio muito provavelmente não ia ter um desempenho tão foda quanto o 2550K, mesmo tendo menos threads. Esse aqui é um dobro de threads, mas só que a questão da estabilidade dos núcleos físicos e os núcleos virtuais pode ser comprometida quando mais você dobra isso daí. Eu sempre acredito e acreditei que não existe almoço grátis, mano. E esse aqui é um exemplo de que não existe almoço grátis. Não adianta você tentar duplicar os núcleos virtuais, que vai ter que sair de algum lugar essa duplicação virtual. E aqui a gente tem que a diferença dele de 3.90 no Turbo Boost para ele 3.50 para 3.90 não muda muita coisa. A diferença entre ele e aquele que a gente viu lá, o i5. Diferença de 10 GHz. Pode ser impactante? Claro que pode ser impactante. 10 GHz é muita coisa. Aí a gente tem aqui 8 MB de Intel Smart Cache, 95 fucking TDP queimando pra cacete seu PC. Então você pode ver que essas porra aqui, mano, não... E o que eles menos... E ainda tem gente que fala mal da AMD, mas toda vez que eu olho umas porra dessa daqui, eu fico pensando no PC fritando, mano. Então não tenho muito o que falar sobre a AMD quando tem um TDP desse aqui. Aqui a gente não tem muitas diferenças. Sobre esse eu já falei para vocês. Aqui a base gráfica dela é a mesma coisa. Você pode perceber que parece que é o mesmo chip. É o 3000. Então tem as mesmas configurações. O 1155, que é o modelo dessa segunda geração, tanto da segunda quanto para a terceira geração, vai ser o 1155. Então, você vai ver muito 1155 aqui. E o resto é o que a gente já sabe sobre as tecnologias. E agora a gente vai fazer o fechamento. Bom, na minha opinião aqui, o i5 2550 pode ser muito melhor do que o i7 em algumas relações. É certo que o i7 é mais rápido? É mais rápido. Mas agora, em questão de estabilidade, eu preferiria muito mais o i5. Por mais que ele não tenha os threads fudido lá e tal, mas ele consegue ser um pouco mais equilibrado do que esse 7. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e na próxima a gente vai continuar essa jornada sobre as gerações e nós iremos agora iniciar a terceira geração, tá ok? A terceira geração é muito parecida com essa daqui, inclusive o 1155 mesclado ele pega a
segunda geração e a terceira geração. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.